a gente vai começar com a metodologia do ensino de cada uma das áreas. Eu vou falar com vocês sobre metodologia do ensino, hoje, a metodologia do ensino de números, tá? Então, sobre números. E para falar de metodologia de ensino sobre números, eu vou pegar um tema que eu vejo que vocês vão entender como ele é problemático na escola, que é o ensino das operações com fração. Tá? Por que eu escolhi esse tema? Porque esse é talvez o tema que é mais ensinado de forma não metodológica para os alunos. E, a partir disso, vocês vão ver que todos os conteúdos do ensino fundamental, do ensino médio, da educação infantil, tem uma metodologia por trás. Quando a gente fala em metodologia de ensino, é lógico que ela não é uma coisa universal. O que eu vou falar aqui para vocês é a minha concepção. Outros podem ter outras concepções, certo? Quando eu também estou falando em metodologia do ensino, eu não estou falando da metodologia do ensino relacionada aos métodos que são utilizados. O que eu vou falar aqui, vocês podem fazer através de metodologia ativa, vocês podem fazer através de aula tradicional. É indiferente, tá? Eu vou falar de como você vai abordar o conteúdo de adição, subtração, multiplicação e divisão de frações. Depois eu vou falar como vocês podem olhar para outros assuntos relacionados a números, tá? Todos os assuntos relacionados a números têm alguma metodologia. Os atuais manual do professor, eles são bem confusos do PNLD, mas se vocês pegarem manuais do professor dos anos 90 e 2000, eles são fáceis de entender. Não estou dizendo que os manuais de hoje são piores ou são melhores que os de antigamente. Eles só não são tão fáceis de entender. Se vocês pegarem, por exemplo, o manual do professor do livro Luiz Márcio Imenes e Marcelo Leles, se alguém tiver, vou até mostrar o livro, o manual do professor fala sobre cada assunto do ensino fundamental, como ensinar. Deixa eu ver se eu acho o livro aqui, que aí eu compartilho com vocês. Esse livro você não acha em PDF, tá? Na internet. O livro é muito bom, tá? A versão, eu vou mostrar, achei. Vou mostrar uma imagem aqui, deixa eu salvar a imagem como. Esse livro foi uma das minhas referências para me tornar professor. Não é o único, tá? Porque a forma que ele aborda e o manual do professor, do jeito que ele fala a respeito desse livro, me ajudou muito a ser professor. Porque não basta a gente saber ensinar. A gente também tem que entender a metodologia de como ensinar cada conteúdo, tá? E essa metodologia de como ensinar cada conteúdo, ela faz muita diferença, tá? E ela é muito importante para você fazer o teu assunto chegar no aluno. Se você não usa uma metodologia adequada, seu aluno não vai te compreender. Então, compreender fazer de uma metodologia adequada é uma coisa fundamental para o aprendizado. Vocês estão enxergando aí a capa do livro? Esse livro, tá? O manual do professor dele é muito fácil de entender. É um livro dos anos 90. Tá? Esse livro é o primeiro... O PNLD avaliava os livros didáticos. Na primeira vez que o PNLD avaliou, esse é o único livro com nota máxima. O único. Só esse levou nota máxima do MEC. Tem vários outros livros muito bons que levaram 4 estrelas. E eu, muito impressionado pela avaliação desse livro, que era o mais bem avaliado livro didático do país, tá? A coleção inteira, os 4 volumes com 5 estrelas, eu fui lá e falei, deixa eu estudar o que o manual do professor desse livro fala. Então, se alguém tiver contato com esse livro aí, talvez vocês achem que alguém tenha, esse é um bom livro para você começar a entender como dar aula. Também como ensinar o conteúdo, como dar aula é um modo de falar, como dar aula do assunto. Sei que dar aula todo mundo sabe, mas talvez quando você vai fazer uma abordagem, eu lembro que minha mãe, que era professora, falava assim, Otávio, não ensine os alunos como eles fossem macaquinhos de circo amestrados, só para repetir procedimento. Então,
eu vou dar um exemplo que talvez ajude a entender, tá bom? Eu vou compartilhar uma folha em branco aqui, e se alguém quiser ir interagindo, perguntando, pode falar comigo, tá? Só falando uma coisa, sim, muita gente fala assim, fulano é um teórico que não entende nada de educação, nunca pisou na sala de aula. Desde quando eu me formei, eu vejo esse discurso. Mas, assim, eu sou um professor que estou há 30 anos em sala de aula e meus alunos têm bons resultados nas avaliações externas e nas minhas avaliações. Então, como os alunos têm bons resultados, eu acho que estou no caminho certo. Então, eu vou explicar para vocês sobre, por exemplo, vou começar o que não deve ensinar sobre fração. Eu já vi muita gente passar ali uma soma de fração e ensinar os alunos a fazer da seguinte maneira. Primeiro, você vai lá e tira o mínimo múltiplo comum de 3 e 4. Você tira o mínimo múltiplo comum de 3 e 4. Certo? Tirou, né? Deu 12. Se multiplica aqui, deu 12. Em geral, o professor já vai ter ensinado esse algoritmo do mínimo múltiplo comum antes de ensinar a soma de fração. Aí o professor pega e faz um traço aqui. E aí ele fala, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Aí vai lá, 12 dividido por 3, 4. Vezes 2, 8. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. 11 dozeavos. E aí o professor passa 30 exercícios igualzinho isso aqui e manda o aluno repetir. 30 exercícios, tudo igual. Eu acho que fazer 30 exercícios pode, tá? Não vejo problema. Inclusive, eu recomendo, em algumas situações, que ponha 30 exercícios. O problema é que o aluno faz 30 exercícios sem ter a menor ideia do que está fazendo. E eu já percebi que quando você ensina a fração direito, não desse jeito aqui, os alunos fazem mentalmente. Eu ensino o método da borboleta. Eu acho pior, tá? O método da borboleta é pior nesse ponto de vista que eu falo. O que é o método da borboleta? Você faz um negócio aqui e aqui, uma borboletinha. Por que eu acho pior? Porque é só decoreba, o aluno não sabe o que ele está fazendo, tá? Pode ser mais fácil fazer. Aí ele faz 3 vezes 4, 12. E aí 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. 11 dozeavos. É mais fácil, eu gostei disso. Mas esse também é um método muito ruim, tá? Então, fazer isso com um aluno que está aprendendo pode ser feito só depois do aluno entender o processo que ele está fazendo, tá? Então, se você ensina desse modo ou desse modo, você pode estar incentivando o aluno a fazer uma decoreba. Primeiro, vamos analisar o seguinte. Não faz muito sentido o aluno fazer um mínimo múltiplo comum usando esse algoritmo para cálculos muito simples, tá? Essa é a primeira coisa. Por que que você vai pedir para o aluno fazer um mínimo múltiplo comum de 3 e 4, sendo que é só você perguntar para o aluno, pensa nos múltiplos de 3, na tabuada do 3. Pensa na tabuada do 4. Qual o menor número que está nas duas tabuadas? Quando você faz isso, o aluno sabe que é o 12. Mesmo os alunos têm dificuldade. Não é difícil você ensinar o mínimo múltiplo comum. Então, esse algoritmo já é um problema. Mas não é só isso, tá? Não é só isso. Qual é a ideia de somar fração? Vamos lá, vamos entender direitinho o que é 2/3 mais 1/4. Primeira coisa, o aluno tem que ter entendido perfeitamente o que significa 2/3 e o que significa 1/4. Para nós que somos adultos, a gente não precisa falar isso para os alunos, tá? A gente pode até falar, mas não é necessário. 2/3 pode ser entendido de duas maneiras principais. 2/3, eu pego uma coisa qualquer. Uma coisa qualquer. E divido em 3 pedaços. E eu tomo duas, isso é 2/3. Então, essa é uma ideia que os alunos precisam entender. Outra coisa, 2/3 é um número. Um número.
é aproximadamente 0,666, 2/3. É um número. 2/3 é um número racional. É real também. É um número racional, 2/3. Então, 2/3 é parte de alguma coisa, mas também é um número. Tem vários significados, fração, tá? 2/3 pode ser razão, tá? Uma sala de aula, para cada 2 homens, tem 3 mulheres. Isso é 2/3 também, e é uma razão. Pode ser também uma escala. 2 centímetros de um mapa representam 3 centímetros da realidade, uma planta. Pode ser uma probabilidade. Tem 2 probabilidades de 3. Então, tem vários significados fração. De toda forma, fração é um número, tá? Eu posso representar dessa maneira aqui, por exemplo, ilustrativamente para os alunos. 1/4 também é um número. 1/4 é até mais fácil de entender. É 0,25. 1/4 e 0,25 é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, 1/4 eu divido alguma coisa em 3, em 4, e pego uma parte. Certo? O que é somar a fração? É juntar essas duas coisas aqui. Eu estou juntando essas duas coisas aqui. Entendeu? O aluno pode pensar 0,25 mais 0,66666. Exatamente isso que ele está fazendo. Certo? Mas por que eu posso somar fração? Como que eu posso somar fração? Primeira coisa, você tem que ter ensinado, antes de chegar na operação de fração, você tem que ter ensinado os seguintes conteúdos. Primeira coisa, você tem que ensinar para o aluno o que é fração. Se o aluno não sabe o que é fração, não tem como ensinar adição de fração. Ensina o que é fração, manda fazer o desenhinho, manda simplificar ainda não. Manda, por exemplo, 2/3 de uma sala são 80 alunos. Quantos alunos tem a sala? Dá problema, certo? Segunda coisa, o aluno tem que entender o que são frações equivalentes. O aluno tem que entender, antes de saber somar fração, que uma única fração pode ser representada de infinitas maneiras. Então, por exemplo, 2/3, que eu coloquei ali, 2/3, é exatamente a mesma fração que 4/6. É indispensável desenhar isso para o aluno. É indispensável. Não tem como você ensinar a fração sem fazer os desenhos, olha. Não tem, ó. 2/3 e 4/6. Faz o desenho ali. Não precisa nem de muito esforço. Se você tiver paciência, você pode fazer uns negócios em EVA e tudo, mas não precisa. Só mostrar 2/3 e 4/6 é exatamente a mesma coisa. Isso é um problema. Não é só isso, não. Tem mais. Vamos desenhar aqui outra fração. Vamos desenhar outra fração. Essa fração, não liga o meu desenho, tá ruim, tá? Na lousa fica um pouco melhor, mas não fica muito melhor também, não. Essa fração 6/9 é exatamente a mesma coisa. E a fração mais uma, só mais uma. E se eu dividir em 4, eu tenho que... Os desenhos teriam que estar tudo do mesmo tamanho, certo? Se eu não criar um problema lá para o aluno, tenta fazer o desenho do mesmo tamanho. Isso aqui é 8/12, certo? Então, você tem que explicar para o aluno fração equivalente. E o que você tem que explicar, tá? Que se você multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, essa fração continua tendo o mesmo valor. É uma fração equivalente, ó. Então, isso tem que ser ensinado antes de adição de fração. Por que isso tem que ser ensinado antes de adição de fração? Eu já vi professor que não ensina isso aqui, não explica adição de fração. Então, nunca que o aluno vai entender. É impossível do ponto de vista epistemológico, tá? É impossível do ponto de vista da construção do conhecimento. Não tem como você ensinar a soma de fração para o aluno sem o aluno entender o que é uma fração equivalente. Por quê? Porque o 2/3 não é igual a 8/12. 2/3 é igual a 8/12. Certo? Por que 2/3 é 8/12?
Porque eu estou multiplicando 2 por 4 e 3 por 4. Vocês estão de acordo? Multiplicou por 2 e 3 por 4 dá 8/12. 2/3 é exatamente igual a 8/12. E 1/4 também dá para escrever como uma fração de forma 8/12. 1/4 é o quê? Se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, eu tenho 1/12. Então, se 2/3 e 8/12 são equivalentes, e 1/4, desculpe, 3/12 são equivalentes, 8/12 mais 3/12, ora, é interessante também ter explicado para os alunos antes, soma de fração de mesmo denominador. 8 pedaços de 12 mais 3 pedaços de 12 é 11 pedaços de 12. Pronto. Isso aqui tá bem explicado que é uma soma de fração. Eu troquei uma fração por uma fração equivalente. Ó. Essa fração é equivalente a essa. Eu circulo, eu coloro, eu mostro. Coloro não existe. Eu pinto, eu mostro lá para os alunos verem. Ó, eu mostro lá 1/4 equivalente a 3/12. Eu troquei frações por frações equivalentes. Se 2/3 é 8/12 e 1/4 é 3/12, eu estou trocando por frações equivalentes e dá 11/12. Claro que depois você pode evoluir para esse formato aqui. Mas o aluno tem que entender o que é esse formato. Olha que nesse formato aqui, porque o aluno entende por que ele está fazendo isso. Se ele não entende por que ele está fazendo isso, virou decoreba, não é aprendizado. O aluno tem que saber o porquê que ele está fazendo. Sei que tem alguns conteúdos que o aluno não tem como você explicar para o aluno o que ele vai fazer, ele tem que aprender primeiro. Mas no caso aqui é um caso extremamente simples, que não faz sentido você sonegar do aluno, que não faz sentido não é pedagógico você ensinar só decoreba. E o método da borboleta é pior nesse sentido, tá? E outra coisa, nem precisa ser o mínimo múltiplo comum. Não tem necessidade de ser o mínimo múltiplo comum. Se eu quiser, por exemplo, somar 2/3 e 1/4, e eu quiser botar o denominador 60. Por que eu quis 60? Eu quis porque eu posso. Eu posso por 60, não posso? Posso. Se eu multiplicar 3 por 20 e 2 por 20, eu tenho que 40/60 é igual a 2/3. Então tá perfeito isso aqui. E se eu quiser multiplicar 4 por 15 e 1 por 15, eu tenho 15/60. 15/60. Deixa eu usar a cor certa aqui. 15/60. Então, somando isso aqui, vai dar 55/60. Ah, Otávio, deu diferente. Não, 55/60, uma fração equivalente a 11/12. Basta dividir em cima e embaixo. Dividir em cima e embaixo por 5. Certo? O aluno tem que ver sentido no que está fazendo. Ele não vai aprender matemática se ele não vê sentido. E quando eu estou falando isso, eu sou um cara radical, num certo ponto. Eu sou contra várias coisas dos métodos modernos, tá? Por exemplo, eu não acho que precise contextualizar coisa nenhuma. Não tem que fazer contextualização, não tem. Eu até pus um texto para vocês lerem, tem gente que fala, não tem que fazer contextualização. Não tem que ter aplicação na vida. Acontece que não pode ser decoreba. Isso que eu estou fazendo aqui, no ensino tradicional é assim, no ensino tecnicista é assim, e no ensino novo é assim. Porque somar fração é trocar uma fração por uma fração equivalente. Quando você só ensina decoreba, você simplesmente não está educando o aluno. Você está colocando ele num piloto automático e vai criar um obstáculo para aprender matemática no futuro. Então, as pessoas não sabem matemática porque, em lugar de ensinar o que o aluno está fazendo, o professor treina o aluno para fazer mecanicamente. Às vezes tem professores, já notei que tem professores que não sabem o que estão fazendo. Eu vi minha mãe indignada com a professora de um dos netos dela, que estava ensinando desse jeito aqui, ó, o meu sobrinho. Ensinando ele como se fosse um macaquinho amestrado de circo, ela usa cachorrinho de circo, não lembro.
termo que ela fala, fica muito bravo, porque realmente não é adequado, não é adequado, tá? Você ensina por fração equivalente. Depois que o aluno entendeu, é claro que depois que entendeu, você pode simplificar, você pode pôr esse traço único, eu faço isso. Mas isso depois que o aluno entendeu. Depois que o aluno entendeu, você ensina o famigerado método da borboleta. Todo mundo acha lindo, ó, é lindo, é mais fácil. É mais fácil mesmo, mas por quê? Por que ele funciona? Por que você está fazendo isso? O que, não é nem só o porquê, é o que. O que você está fazendo isso quando está ensinando? Agora, olha só. Entendido soma de fração, fica tudo mais fácil. Ó, vou dar um exemplo. Seria mais legal eu mostrar com meus alunos do ensino fundamental. Eu coloco lá para o ensino fundamental ali, ó. 1/5 mais 1. O aluno de cabeça responde. 6/5. Meus alunos respondem, do fundamental. Por quê? Porque eles já pensam assim, 1/5 não é... Aliás, 1 inteiro não é 5/5? 1 inteiro é 5/5. 1/5 mais 5/5, 6/5. Aí, ó. Aquele meme cabelenho. 1/5 mais 1 inteiro, 6/5. Você vai de cabeça, ó. 1 inteiro, 5/5. Mais 1/5, 6/5. Então, não tem... Tem professor que manda o aluno tirar o mínimo, pôr sobre 1, tirar o mínimo, tal. Claro, pode fazer, mas não pode ser decoreba. Ou, vou dar um outro exemplo aqui, ó. 1/2 mais 1/4. Qualquer um de nós sabe que se eu pegar uma moedinha de 50 centavos e uma moedinha de 25 centavos, eu vou ter 75 centavos, que é 3 moedinhas de 25. Todo mundo na prática sabe que se eu pegar metade e depois mais metade da metade, isso aqui é 3/4. Todo mundo sabe disso, ó. Isso aqui é metade, não é? É metade. Isso aqui é 1/4. Então, metade mais 1/4 é 3/4. Não tem dificuldade, não tem que achar mínimo, não tem que fazer nada. Olha só. 1/2 e 1/4, 1/2 é 2/4. 2/4 mais 1/4, 3/4. Então, quando a gente ensina a fração, a gente, claro, Otávio, mas caiu lá 7/42 mais 1/56. Claro que nesse caso, você vai tirar o mínimo múltiplo comum, que é um caso bem mais complicado, né? Esse caso aqui, eu não vejo possibilidade de fazer sem o MMC. Mas a maior parte dos exercícios que vocês passam para as crianças, que a gente passa para as crianças, não tem nenhuma necessidade de fazer contas elaboradas. Então, a gente tem que treinar as crianças para que elas entendam o que elas estão fazendo e que elas não repitam procedimentos repetitivos, porque isso não funciona. E aí vai criando gente que decora as coisas, entendeu? Que não entende a compreensão. O símbolo de fração é um símbolo complicado para eles entenderem. Patinho, eu estou te atrapalhando aqui, nem te falei boa noite. Você me empresta a extensão, aquela que tem na coisa? Eu estou na biblioteca da escola, você já deve ter visto pelos livros. Eu vou só pôr a extensão, porque a minha bateria entrou no crítico. Estou te atrapalhando, Patinho? Eu falo tão alto, parece que tem microfone lá. Esse gambiarra louco aqui. Mas foi criativo quem fez isso. Fizeram a gambiarra aqui para a biblioteca. Essa biblioteca já foi feita na época dos 3 pinos com 2 pinos. Acho que era para acabar com o estoque dos 2 pinos. A biblioteca aqui é um prédio novo. Ele é relativamente novo. Tem uns 12, 13 anos. E ainda o sistema antigo de tomada. Mas o engenheiro acho que estava querendo acabar com o estoque de tomada velha. E aí pegou e fez isso aqui. É aí que meu computador... Certo? E outra coisa, pessoal, fazer os cálculos de fração, a calculadora faz. Se você pegar qualquer aplicativinho vagabundo de celular, faz uma soma de fração. Então, não adianta fazer com base na decoreba.
Olha, presta atenção. Eu não estou falando que não posso botar em traço único, que não posso ensinar o método da borboleta. Mas isso tem que ser feito sem separar o aluno de entender o que ele está fazendo, de ter sentido o que ele está fazendo. Tá? Vou pôr um caso mais complicado aqui. 3/8 mais 1/6. O aluno pode pensar, denominador 48. Mas a gente, nesse caso, pode forçar o aluno a pensar no mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum de 8 e 6 é 24. Ah, como é que você sabe disso? Se você quiser explicar por que o mínimo múltiplo comum de 8, 6 e 24, escreve a tabuada lá na lousa. 8, 16, 24, 32, 6, 12, 18, 24. Só escreve isso aqui, ó, do jeito que eu escrevi. Mostra ali, ó, 24. Certo? Não entendi, Fernando. Depois você explica o que você quer dizer. Então, 24, 24. Então, beleza. 8 vezes 3 é 24. Então, 3 vezes 3, 9. 6 vezes 4 é 24. Então, 1 vezes 4, 4. Olha, 6/8 é exatamente a mesma coisa que 9, 24. E 1/6 é exatamente a mesma coisa que 4, 24. Então, eu tenho aqui 13, 24 avos. Certo? Não entendi, Fernando. Infelizmente, tendo que trabalhar com o aluno da área que estamos, não entendi. Da área que estamos, como assim? Certo? Então, eu dei um exemplo. Isso aqui, a subtração é a mesma coisa, tá? Eu fiz um texto aqui para vocês, tá? Eu vou pôr lá no Classroom, desculpa não ter colocado, ó. Eu coloquei adição, ó, começo a ler. Adição e subtração de frações de mesmo denominador. E depois adição de fração de denominador diferente. Texto de minha autoria, tá? Eu fiz ali adição, mostrando, tá? Dei vários exemplos. Depois vocês dão uma lida nesse texto aqui, para vocês entenderem o que está falando, tá? Tem aluno que pensa que essa matéria chama achar o mínimo. Ah, é aquele negócio de achar o mínimo. Ele nem sabe o nome. Fração, operação com fração. Certo? E aí, aqui tem os exercícios ouvidos, tem umas dicas de estudo, que é para os alunos, tá? Então, olha aqui. Ó, é conveniente você entender o porquê da regra para fazer a soma de frações. A maioria dos meus alunos só lembra da adição e subtração de fração como aquela coisa que acha o mínimo. Muitos professores cometem o exagero de sempre usar o algoritmo da fatoração simultânea para encontrar o MMC dos denominadores, o que é facilmente encontrável mentalmente. Aliás, a forma que os professores tradicionalmente ensinam esse conteúdo, que é simples, conduz ao fracasso do aprendizado desse tópico. Esse texto eu escrevi em 2016. Estude com cuidado e leia todos os meus comentários acima para entender o que estamos fazendo. Claro, é importante pegar destreza nos cálculos. Aí tem aqui, depois vocês dão uma lida, isso aqui é uma questão metodológica, ó. Como estudar? Que exagero! Quantas adições e subtrações? É muito, dirão alguns. Mas o objetivo é aprender a fazer com rapidez. Então, fazer muita não tem problema. Nada de preguiça. Tanto quanto a preguiça. Minha mãe dizia que preguiça emburrece, isso é verdadeiro. Claro, é cansativo, às vezes enfadonho, mas é necessário. Nem tudo na vida que fazemos é gostoso. Quando as pessoas querem ter um corpo atlético, elas praticam exercício físico que cansam. O bom não é o cansaço, é o resultado. Então, vamos praticar. Existe método de aprendizados mais tradicionais, como o Kumon, a quantidade de exercício é colossalmente maior. Calculadoras fazem cálculos abaixo. Se elas que não pensam fazem, imagine você que pensa. Isso em 2016. Depois eu falo aqui da metodologia da multiplicação, que muita gente acha que é mais fácil, mas é mais difícil de entender o porquê da multiplicação do que o porquê da adição, tá? O porquê da multiplicação é mais complicado um pouco, tá? Sobre adição de fração, vocês entenderam? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Pode fazer, vocês podem digitar, por favor?
para falar a pergunta, eu já estou indo aí porque eu não estou olhando a tela. A Fernanda levantou a mão, Otávio. Ah, eu vou liberar o áudio para a Fernanda, porque aí a Fernanda digitou um negócio que eu não entendi o que ela está falando. Então, deixa eu ouvir o que ela... deixa eu liberar o áudio para ela. Fernanda, só um minuto, porque não é muito fácil aqui liberar. Fernanda Aprecido. Tá, pode falar, Fernanda. Boa noite a todos. É o seguinte, eu peguei o Fundamental 2. Uhum. Então, nós acabamos caindo numa dificuldade. Você tentar ser mais breve possível. Porque essa metodologia eu tentei fazer no 6º ano, dos quadradinhos, retirar, né? Mas, enfim, eles já estavam na 4ª ou 5ª série, e fora a pandemia, que é a desculpa para tudo. Enfim, eles têm uma dificuldade gigantesca de entender os desenhos. Eu posso mostrar, eu tenho print do meu quadro, desenhos. E, mesmo assim, eles não entendem. Eu tenho que usar a metodologia do MMC, ou o MDC, ou borboleta, o Z, entre outros. Mas eles Porque não eu tenho entendem. alunos do 6º ano, eu tenho alunos do 7º ano. Uhum. O 6º é mais fácil, entre aspas, mais complicado, porque a gente não consegue seguir o BNCC. Porque a cobrança do BNCC é X. E para que a gente consiga ensinar a raiz, como diria, igual o senhor, a gente precisa ensinar uma base bem estruturada na matemática, o futuro é certo. Mas quando a base não está sólida, desde as primeiras adição, subtração, multiplicação e divisão, eu estou tendo que ensinar divisão em pleno 7º ano. Tem alunos que não entendem que é só o inverso da multiplicação, porque eles não entendem a multiplicação em si. E se eu colocar a multiplicação com fracionada, então, e falar, olha, tira a vírgula e depois voltem, é nesse tipo que eu quis dizer, entendeu? Uhum. Que nós estamos num momento muito complicado da educação, principalmente na matemática. Está bem complicado. Eu sinto que os alunos têm uma dificuldade, não, obviamente que não 100%. Uhum. Mas aquele percentual eu não gostaria de deixar eles para trás. Certo. Fernanda. Eu faço atividades até meio que adaptadas para que eles entendam, diferente dos outros alunos. Uhum. Tá. Sabe? Eu vou responder aos poucos o que você falou. É muito importante o que você falou, porque é uma coisa duas coisas que eu esqueci de falar. E depois eu vou comentar sobre não saber divisão. Primeira coisa, saber fazer não é saber, tá? Em matemática, quando o aluno só decora como faz um procedimento, ele não aprendeu. Ele só decorou um mecanismo. Então, quando eu ensino pelo método borboleta, ou fazendo MMC, sem que o aluno entenda, mesmo que o aluno consiga fazer, não aconteceu o aprendizado. Porque é muito fácil você mesma colocar uma questão na prova que exija o raciocínio, questões simples. Vou dar um exemplo. Ó, você põe ali, quer ver? Você põe ali um contexto
Você tem uma pizza, certo? E você coloca aqui, que aqui é um quarto. Um quarto, aqui faz de conta que é um quinto. E aqui é... Deixa eu pensar uma fração boa. 7/13. 7 décimos, para melhorar. Que fração é essa aqui? Se o aluno não domina o conceito, ele não vai saber que conta que ele tem que fazer. Ele não vai entender a ideia do que ele tem que fazer. Ele não vai saber que isso aqui é só pegar um inteiro, menos 7 décimos, menos um quinto. Ou ainda, um inteiro menos 7 décimos mais um quinto. Claro que ele, às vezes, não vai colocar no parênteses. Às vezes, ele vai pensar o seguinte, um quinto é 2 décimos. Se aqui é 2 décimos e aqui é 7 décimos, eu tenho 9 décimos. Então, aqui só pode ser um décimo, certo? Então, isso eu dei um exemplo muito simples. Tem muitos outros exemplos que eu consigo elaborar uma questão para verificar se o aluno só entendeu ou o aluno decorou. Então, não adianta a gente ver que os alunos não vão entender o conceito e passar para a decoreba. O que adianta é a gente retornar ao conceito. A gente pode retomar, não tem importância, não vai dar conta de ensinar, retoma, volta, faz um reforço, mas é importante o aluno entender a ideia. A ideia, o conceito. Ele é mais importante, quer dizer, o cálculo é importante, mas sem a ideia não é importante. E aí, você falou da divisão, e eu ainda quero falar um outro assunto que também é básico, mas você falou da divisão. Divisão, tem aluno que sabe fazer todas as divisões e não sabe matemática. Então, não saber divisão não é um indicativo. Tem alunos que são muito bons em matemática, capazes de ganhar até uma medalha de ouro olímpica e não sabem fazer uma divisão. Porque o procedimento da divisão é complicado mesmo, tá? Não é um procedimento simples, o procedimento da divisão. O procedimento da divisão é muito mais sofisticado do que entender essa ideia aqui, por exemplo, que eu passei. Então, a gente não pode medir, pode ver que as avaliações diagnósticas não têm divisões grandes, porque a calculadora faz. Agora, o que você falou é importante, o aluno tem que saber divisão. Por exemplo, olha, um aluno bem formado, eu perguntei assim, 300 dividido por 75, num curso de formação de professores, presencial. Não vou fazer isso com vocês online, que viraria uma bagunça. Muitos professores armaram a conta. Agora, eu pergunto para crianças, e as crianças falam assim, 75 mais 75, 150. 150 mais 150, 300. E rapidinho elas respondem que é 4. Porque, olha, veja, vai somando 75 até dar 300. 75 mais 75, 150. 150 é 2 vezes 75. Então, 150 mais 150, 300, é 4 vezes 75. Então, isso que você falou é importante. Quando a criança sabe que divisão é o contrário da multiplicação, isso é saber um conceito. Agora, armar essa conta aqui não é uma coisa tão fácil, né? Até porque para você fazer isso aí, você já tem que saber que 4 vezes 75 é 300. Então, é bem complexo essa questão de divisão, tá? Agora, tem uma coisa. Os alunos são viciados em fazer determinados procedimentos e aí fica muito difícil tirar deles, tá? É muito difícil tirar um aluno viciado. Por exemplo, tem aluno que eu ouço falar que menos com menos é mais. Menos com menos é mais? Eu já vi muita gente falar que menos com menos é mais. Aí você põe lá, menos 7, menos 1. O aluno, estou falando de alunos interessados, eles ficam confusos, que é menos 8. Ué, mas menos com menos era mais? Entendeu? Então, é uma decoreba. Menos com menos é mais? É, na conta de vezes e na divisão. Na conta na soma algébrica, menos com menos não é mais. Menos 7, menos 1 é menos 8. Entendeu? Então, se o aluno entende, pensa ver a quantidade de regra que eles têm que decorar se eles não entendem. Para mim, é extremamente simples. Menos 7. Estou lá devendo R$7. Você fica devendo mais 1, você está devendo 8.
Um time tem um saldo de gols de 7 gols negativo. Leva mais um gol, não faz nenhum, fica um saldo de gols de 8 negativo. Então, tem várias situações. Temperatura está 7 graus abaixo de zero. Cai mais 1 grau, fica 8 graus abaixo de zero. Você tem um número menos 7, que é um número negativo. Se tira um dele, vai dar um número menor, então um número menos 8. Então, quando o aluno domina a ideia, ele entende, ele sabe o que ele está fazendo, ele não comete erro. Mas as próprias regras que são ensinadas de forma decoreba, menos com menos mais, o aluno sabe o que ele está fazendo. Tem coisas que são muito complicadas de explicar, tá? Aí eu sei que gera debate, tá? Por exemplo, por que todo número elevado a zero é 1? Isso é uma questão que é complicada de você explicar para o aluno. Por que todo número elevado a zero é 1? Eu geralmente explico assim, ó. 2 elevado a 1 é 2. Então o aluno não tem dúvida. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 4 é 16. 2 elevado a 5 é 32. 2 elevado a 6 é 64. Vocês podem perguntar para os alunos que em toda sala alguém vai saber até 1024. Em toda sala, eles fazem isso. Aí você pensa, daqui para cá eu estou multiplicando por 2, não estou? De um para o outro, eu estou multiplicando por 2. Ó, multiplicando por 2 para fazer o seguinte. Então, pensa comigo. Que número vezes 2 dá 2? 1. Então, 2 elevado a 0 é 1. Que é um número que vezes 2 é 2. Certo? Então, depois eu vou ler o chat, eu não estava lendo, tá? Depois eu volto lá no coisa. Tem que decorar a tabuada, tá? Mas tabuada é diferente, porque é uma coisa mais fácil, eles entendem. Certo? Então, olha só, olha aqui. Faz lógica que eu estou falando. Até se você quiser ensinar expoente negativo. Que número elevado a menos 1? Que número vezes 2 dá 1? Muito aluno vai falar 0,5 ou meio. É isso mesmo, 2 elevado a menos 1 é 0,5. Tá? Otávio, mas você ensinou só do 2. Qualquer número, ó. Do 10 é mais fácil. 10 elevado a 1, 10. 10 elevado a 2, 100. 10 elevado a 3, 1000. 10 elevado a 4, 10.000. 10 elevado a 5, 100.000. Quanto que é 10 elevado a 0? Olha. Aqui não é 1 seguido de tantos zeros quanto o expoente. Então, 10 elevado a 1 é 1. Dá para usar a ideia também de que aqui eu estou multiplicando por 10. Tá? Isso aqui não explica o porquê. Isso não é uma demonstração. Tá? Mas isso, pelo menos, é um argumento que convence. Tá? Notação científica é mais complicado. Tá? Isso aqui é bem mais simples. Notação científica você vai falar no 8º, 9º ano. Isso aqui talvez você fale no 5º ou no 6º. Tá? É um assunto muito mais elementar. E se esse assunto, que é aqui, que não é notação científica, que é potenciação, isso aqui não é notação científica, potenciação. Se ele não domina isso perfeitamente, não tem como você ensinar a notação científica. Então você volta, você ensina de novo a potenciação, as operações, convence o aluno que todo número elevado a 0 é 1, entendeu? Explicando por quê, a lógica e tudo mais, certo? Então, na questão da metodologia do ensino... Agora, muito importante a fala da Maria Fernanda, que é o seguinte, ó, Mariana Xavier, tem que decorar a tabuada. Tem que decorar a tabuada. Precisa decorar a tabuada. E não só a tabuada, tem que decorar outras coisas. Tem que decorar algumas potências, tem que decorar, por exemplo, tem que decorar que 0,5 é meio. Tem que decorar que 0,25 é um quarto. Que 0,33333 é um terço. Aluno tem que decorar algumas coisas para ter fluidez. Tem que decorar. Só que o decorar, ele já depois de compreendido o que ele está fazendo. Decorar sem ter noção do que ele está fazendo não ajuda no aprendizado, tá?
não ajuda no aprendizado. Somar fração, eu ainda vejo os professores fazer desenho para explicar, mas multiplicar, eu também tive dificuldade. Ó, 1/2 vezes 2 terços, tá? Multiplicação é mais difícil de explicar para o aluno o porquê. Ah, Otávio, é muito mais fácil de fazer, só multiplicar reto, sim, mais fácil de fazer. Só que de entender é mais complicado. Vamos tentar mostrar aqui, ó. 1/2 vezes 2 terços é metade de 2 terços. Então, vamos fazer 2 terços aqui. Vamos fazer 2 terços aqui. 1 terço, 2 terços. Certo? Entendido isso? 2 terços. O que é metade de 2 terços? Isso aqui é uma fração. Vamos fazer de outra cor a metade. Ó. Metade de 2 terços é isso aqui. Ó. Isso é metade de 2 terços. Tá certo? Espera aí que caiu meu celular no chão. Então, o que é isso aqui? Isso aqui, se eu continuar cortando aqui, isso aqui é 2 sextos. Que é claro que é 1 terço também, né? Mas antes de simplificar, vamos fazer aqui em linha reta. 1 vezes 2, 2 vezes 3, 2 sextos, certo? Aí, dá uma olhada aqui. Para entender por que eu multiplico em cima e embaixo, ó, 1 vezes 2, 1 vezes 2. Ó, aqui multiplicou por 2. Ó. Aqui multiplicou por 2. E 2 vezes 3. Eu tinha 3, eu multipliquei. Peraí, deixa eu ver. Mas a base, você volta. Você volta. Você pode retornar a base, tá? É difícil explicar a multiplicação, tá? Aqui eu fiz um texto de multiplicação de fração e eu coloquei um diálogo real que aconteceu, pus até o nome real dos alunos aqui, certo? Então, depois vocês dão uma olhada. Ó, meninos e meninas, já aprendemos como calcular a multiplicação de frações, mas não expliquei o porquê. Vamos ver. Veja na lousa fração 2/5. Eu pus na lousa fração 2/5. Que eu peguei uma situação real de uma aula minha. Agora vamos desenhar 2 terços dessa fração. Ou seja, 2 terços e 2/5, que é 2 terços vezes 2/5. Vamos fazer um desenho de 2 terços assinalado. Aí eu fiz ali, ó. 2 terços de 2/5. Olha lá, dividi em 3 e peguei. Aí a Isabela. Ah, então isso aí é 4/15, né? E eu falei, certo, Isabela? Então, quanto que é 2 terços vezes 3/5? Aí o Matheus, 4/15. Mas não é mais fácil fazer o produto dos números de cima e de baixo? Quer dizer, o Matheus a gente sabia o que era produto. Aí o Raul, professor, é mais fácil mesmo. Então, os alunos vão achar que é mais fácil, porque os alunos estão acostumados com a decoreba. Eles querem fazer do jeito mais fácil, eles não querem entender, tá? E, às vezes, o jeito mais fácil não é o jeito que vai contribuir para eles aprenderem o que eles estão fazendo. Aí, Otávio, meninos, claro, é mais fácil, mas é importante vocês entenderem o porquê que usa-se essa regra. A regra não saiu da cartola, igual o mágico tira uma pombinha. Então, precisa entender. Então, é importante fazer primeiro como estou pedindo. Imaginação possível. Por que os alunos podem estar pensando? Por que esse professor está complicando? É mais fácil multiplicar os numeradores e denominadores de boa. Aí, problema. Como mostrar aos alunos a diferença entre fazer o cálculo e entender o porquê do cálculo? E convencê-los que não basta apenas fazer, mas aprender ideia. Isso é um desafio, tá? Isso é um desafio. A gente mostrar a diferença entre fazer a conta e entender o porquê da conta, tá? Esse é um desafio fundamental que a gente tem no ensino da matemática, tá? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer?
comentário, pergunta, observação. Eu libero o áudio. Fernanda deu boas contribuições, tá? E, olha, eu poderia estar falando de todos os assuntos, mas, ó, eu já libero, Fernando. Só que é muito importante, tá, pessoal? A gente saber que tem vários assuntos de números. Ó, já vou liberar. De números a gente tem fração, números primos e fatoração, MMC, potenciação, radiciação, notação científica, dízima periódica, progressão aritmética e geométrica. Tem coisa pra caramba de números, tá? Tem muito assunto relacionado a números. Certo? Você quer falar de novo, Fernando? Antes da Fernanda falar, alguém que não falou quer falar? Você quer falar, Fernando? Se quiser, confirma. Alguém quer fazer algum comentário? Maria Fernanda, vou liberar o áudio para você falar. Acho muito importante essa fala, tá? Pode falar, Maria Fernanda. Eu queria só falar a respeito, eu comecei essa parte do todo número elevado a zero. Então, eu exponho exatamente como o professor, como você fez aí, né? Só que eu vou, ao invés de multiplicar, eu vou fazendo pela divisão, né? Então, eu começo lá, 2 à quarta, 2 ao cubo, e venho descendo, né? Mas aí, depois que eu faço esse tipo de coisa, aí eu falo para eles, gente, agora nós vamos aprender igual um mantra, né? Porque, como o senhor falou, isso não explica. A gente faz eles entenderem o processo, mas não explica. Aí eu falo, então o mantra, eu falo assim, eu vou cantar e vocês vão responder. Aí eu falo assim, todo número elevado ao expoente zero. Aí, a primeira vez, cada hora eles falam de um jeito, até eles aprenderem. Então, toda a aula, essa semana, todos os dias, eu vou entrar na sala e vou fazer esse mantra com eles. Que aí eles fixam, né? É um jeito que eu encontrei deles fixarem esse conteúdo. Não, fixação pode ser feita de várias formas, mas é interessante quando você fala que você mostra para eles por divisão. E eles descobrem sozinhos. Você pode testar. Os alunos, toda sala, alguém vai descobrir que todo mundo elevado a zero é 1, se você fizer essa dinâmica. E eles vão perceber com o tempo que isso faz todo sentido, tá? Os alunos percebem, mais uma evidência que todo mundo elevado a zero é 1. Eu sempre coloco 2 exemplos. Eu escolho, né, a potência base 2 e base 3, para eles entenderem por que todos vão dar a mesma coisa, né? Se a base 2 eu venho dividindo por 2, base 3 eu venho dividindo por 3, né? E aí, eles adoram. O mantra, então, depois, quando eles aprendem a musiquinha, aí eles gostam mais ainda. Não, essas brincadeiras, é muito legal. Eu tenho uma coleção de áudios que eu comecei a usar na pandemia. Eu vou até mostrar para vocês que essas brincadeiras, esses memes, vocês podem usar para a sala de aula, tá? Por exemplo, toda vez que eu erro uma coisa, eu falo para os alunos, eu só errei para ver se você está prestando atenção. Isso acorda os alunos. Outra coisa que eu faço os alunos perguntam, por que você fez isso? Eu falo, porque eu quis, porque eu posso. Depois eu explico, porque eu quis, que eu posso, significa que se tem uma propriedade matemática que me autoriza, eu fiz. Aí o aluno pergunta, por que, professor? Porque eu quis, porque eu posso. São bordões meus que eu vou criando. E outras brincadeiras. Toda vez que dá menos 1, eu falo menos 1, menos 1. E quando é oitavo, e eu estou no meio de uma conta, eu falo mais 5 otávios. Então, essas coisas ajudam a quebrar gelo. E eu também arrumei uns áudios, por exemplo. Toda vez que eu erro, eu boto esse áudio aqui, ó. Tem um outro áudio que, quando a questão é muito fácil, eu ponho, os alunos vão adorando. Isso é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Vou pôr de novo. Isso é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Quando eu ia fazer cancelamento, eu punha esse áudio, ó. Errou! Não é esse áudio, não.
Errou mesmo, porque eu errei o áudio. É esse aqui, ó. Ó. E foi o primeiro que eu inventei. Eu ia fazer cancelamento e eu punho o áudio quando eu queria. Quando aparecia uma pegadinha, eu punha esse áudio aqui, ó. Pegadinha do malandro. Os alunos adoram. Tem uns outros, ó. Fui tapeado. Sabe, eu percebo que eu estou errando. E aí eu vou pegando esses áudios, eu deixo isso aqui ligado e falo, sabe? Tem vários. Tem até esse aqui, ó, quando eu estou ensinando geometria. 180, 180, 360, 180, 180, 360. É fácil de pegar, difícil de esquecer. E é muito interessante que os alunos vão gostando. Uma coisa interessante que na época daquele político Enéas, eu deixava um barbão, sabe? E tinha uns alunos que não me conheciam, que me via com aquele barbão e faziam assim para mim no corredor. 56! 56! Que era o número do Enéas, né? Que era um político. E aí, eu contei isso para os alunos um dia. E aí, toda vez que dava o número 56, eu ponho esse áudio. 56? Quer ver? 56? 56? E aí, isso vai chamando a atenção dos alunos. Isso funciona muito em aula online. Em aula presencial, não funciona tão bem, tá? Mas tem uns áudios que chamam a atenção, ó, tipo esse aqui. Que é ou o do Big Fone. Quer ver? Esse aqui. Que é o Big Fone. E assim, e se usando esses áudios, tem vários outros, os alunos vão gostando. Quando um aluno demora para responder, na hora que alguém responde, eu ponho esse, ó. Então, essas podem ser estratégias que vão te ajudar a aprender o aluno na aula, né? Mas isso é extra metodológico, tá? Isso é extra metodológico. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta que eu quero falar sobre as atividades? Mais algum comentário, uma pergunta? Pode falar, Fernanda. Desculpa novamente. Não, que É isso. porque, como eu pego alunos do 6º ao 8º ano, às vezes, muitos dos casos do 7º, do 8º e até do 6º, tem muita dificuldade que vieram das aulas dos anos anteriores, né. E a desculpa sempre foi não sei se eu posso chamar de desculpa, porque realmente a pandemia, realmente atrapalhou muito o ensino. Por mais que a gente tentasse, EAD, igual nós estamos fazendo. Enfim, então, muitos deles aprenderam pela internet, não adianta. Você tenta falar: "Olha, mas eu queria que você fizesse pelo método X, Y e Z". Não, eles falam: "Não, mas é muito mais fácil eu fazer dessa forma". Igual o método borboleta, o MMC, no caso da fração, né, que a gente estava começando a falar com fração.
igual aí eu canto para todo mundo, falo assim, é igual a Maria Fernanda, trabalhei com ela ano passado no Edmundo, todo número elevado a 0 é igual a 1, e todo número elevado a 1 é ele mesmo, indiferente. E a gente canta, todo número elevado a 0. E erram. É uma coisa assim, eles estão tão vinculados à internet, a essas situações, que a gente fica numa situação difícil até e entra aquela outra situação que eu havia falado anteriormente, porque o BNCC pede que a gente faça toda aquela gama, né, que é gigantesca de matemática. Porém, se fizermos, o primeiro bimestre não cabe. A gente tem que jogar para o segundo bimestre. Tem algumas atividades que eu estou jogando para o segundo bimestre. Porque muitos alunos não conseguiam fazer a atividade. Isso que eu fiz um trabalho anterior, que eu chamei de avaliação diagnóstica. Peguei atividades por exemplo, do 5º ano e dei para o 6º. Do 6º, eu dei para o 7º. E assim sucessivamente. E eu vi a dificuldade gigantesca. Não, mas realmente. obviamente, eu não estou falando de 100%. Estou falando, assim, numa média de 30%, 35% de dificuldades. Certo. Nesse sentido. E para que eu faça essa metodologia mais prática, eu demoraria muito mais tempo durante o período do bimestre, eu fechar. Né? Mas tem que fazer, porque tem jeito. A gente mesmo que demore mais, não tem problema. Eu também acho. Pelo amor de Deus, tem que saber pelo menos a base, a estrutura, as adições primordiais, mais, menos, multiplicação, divisão, fração. Isso aí, sabendo a matriz, o resto tudo começa a ter sentido, né? Certo. Fernanda, eu vou passar para a parte final aqui, agradeço muito a participação, mas eu estou preocupado com o tempo. Eu que agradeço e peço desculpas de estar ficando atrapalhando. Não atrapalha de jeito nenhum, tá? Mais alguém quer falar? Porque eu preciso passar para a parte final. Se alguém mais quiser, parece que alguém levantou a mão. Deixa eu ver. Não, ninguém. Pessoal, deixa eu falar sobre as atividades. Primeira coisa que eu quero falar é que esse curso, ele conta carga horária ele é um curso que vale como carga horária. Por que é um curso que vale? Porque ele é um curso realizado pela Superintendência Regional de Ensino de Poços de Caldas. Quais são os cursos que vocês podem fazer para carga horária? Na nova resolução, tem 3 possibilidades. Eu estou vendo que tem gente que não entendeu isso, então a gente precisa explicar. Primeira, e todo supervisor não tem opção, essas 3 vocês podem fazer. Primeiro, curso da escola de formação. Segundo, curso de Trilhas do Futuro, de graduação e pós-graduação. E terceiro, cursos oferecidos pela Superintendência Regional de Ensino
pela Secretaria Estadual de Educação ou recomendados por essa. Então, se você recebe um e-mail educacal.gov.br e lá no início está Superintendência, DIRI, o PRA, vocês podem fazer o curso, entendeu? Isso pode contar como carga horária, entendeu? Então, lá tem um memorando que explica, por exemplo, tem professor que é pregoeiro de escola, nem sabia que tinha pregoeiro de escola. Se ele é pregoeiro da escola, ele pode fazer um curso de pregoeiro como carga horária. Então, vocês podem fazer. O questionário que a gente colocou, a ideia era ter 2 questionários, mas vai ter só um, tá? E esse questionário vale como 8 horas para bater na carga complementar. Vocês não vão gastar 8 horas para fazer, tá? Gasta menos. Só que é um bom questionário, tá? É um questionário, tem um grande... Tá bom, Nerinho, depois você assiste o finalzinho. É um questionário que muita gente vai estranhar, porque não vai achar... vou explicar. Que não vai achar no Braille, não vai ter em lugar nenhum na internet, porque são questões que eu criei. Então, vocês não vão encontrar. Os cursos da escola de formação, você dá um Google lá, põe lá, você acha tudo. Esse não acha, tá? E eu também fiz um teste, o ChatGPT não responde a maior parte das questões. Então, porque são questões inéditas, são questões bem feitas. Então, alguns estão tendo essa dificuldade porque não estão conseguindo achar no Google. Mas eu vou mostrar que não é difícil, tá? Deixa eu compartilhar a tela, tá? E deixa eu mostrar aqui. Então, como eu que fiz, não vai achar... Deixa eu só logar aqui, porque se eu não logar, eu não consigo ver. Então, primeira coisa, vocês têm um questionário em PDF aqui, tá? Se vocês quiserem, vocês baixam o questionário em PDF. E eu vou explicar. Tem 4 questões dissertativas. Para cada questão, vocês vão anexar um único arquivo, tá? Se vocês não conseguirem anexar em um arquivo, usa o Khan Scanner, faz um arquivo de PDF, o jeito que vocês acharem melhor, tá? Pode digitar, não precisa fazer. Então, primeiro tem uma explicação sobre a arte de resolver problemas. Eu já falei com vocês, e é interessante que vocês leiam. E aí tem um probleminha, tá? Um probleminha muito legal, tem um gatinho, uma tartaruga e uma mesa, e quer saber a altura da mesa. Então, vocês vão explicar que jeito que você explicaria esse problema para um estudante usando os 4 passos do Polya. Quais 4 passos? Entender o problema, elaborar o plano, executar o plano e examinar a solução. Mas é uma coisa bem simples, tá? Não precisa fazer uma dissertação. Uma coisa assim, elaborar o plano, tal. Uma coisa bem simples, tá? E a letra B é mostrar como que a letra A ajuda a resolver a letra B. A recomendação, a letra B, vocês vão achar a solução da questão na internet, tá? Vocês não vão achar na internet como que o problema da letra A resolve o problema da letra B. Dá um pouquinho de trabalho, mas eu, assim, na minha opinião, tá? Como educador e como formador de professores, eu já dei aula na UENG, formando professores, e já dei aula no IF Sul de Minas, formando professores de matemática. Nas duas eu dei aula na licenciatura em matemática. Eu acho muito importante a gente exercitar esse tipo de atividade, tá? E a gente ajuda a gente a formar como professor. Não entendo como uma tarefa burocrática, mas como um momento de você exercitar algumas habilidades. Terminou, adiciona um arquivo ali, tá? Então, essa é a primeira atividade. Então, é só isso aí, é bem legal, tá? Vocês vão perceber, procura a resolução delas na internet, que o importante não é a resolução, mas a conexão entre as duas, que é muito legal. Depois eu gravo um vídeo resolvendo no final do curso. Segunda questão. Utilize o GeoGebra para resolver o seguinte sistema de equação. Deixa eu mostrar o que vocês vão fazer. A única coisa que eu quero que vocês façam vai lá no GeoGebra, iniciar calculadora, tá? Iniciar calculadora, x mais y igual a 10. X mais y igual a 10. X mais y igual a 10. 4x mais 2y igual a 26. Tá ali.
Claro que vai ter que dar uma ajustadinha aqui. Beleza, aí, ó, é isso que eu quero que vocês façam. Aí vocês vão lá e salve no seu computador. Vocês vão salvar um arquivo no formato GGB e vão me mandar. É isso que vocês vão fazer. O meu objetivo aqui, qual que é? Para que eu fiz isso? Para que vocês tenham um primeiro contato com GeoGebra. A minha ideia é um primeiro contato com o software mais importante para qualquer professor de matemática hoje. É só isso a tarefa 2. Digita isso aqui, vai lá, baixa o arquivo e manda. 10 segundos vocês fazem isso. Tá? Questão 3 é um probleminha que eu criei, então vocês não vão achar. Eu criei para esse questionário, tá? Eu que inventei, tá? Eu geralmente invento todas as questões das minhas provas, então eu inventei esse problema. É um problema de achar um padrão, tá? Então, letra A, identifique a habilidade BNCC a qual esse problema pode servir. Tem pelo menos 3 habilidades do BNCC que seriam perfeitas para esse problema. Aí você vai ler o problema e lá na BNCC identificar. Põe um número lá. B, desenhar a quinta figura com as devidas cores. Você pode fazer isso aí no Excel, à mão, papel quadriculado, tal. E C, escrever um gabarito para a questão, explicando passo a passo como resolver. Então, é uma habilidade importante, tá? E o prazo vai ser até o fim do curso. Vai ter mais 5 semanas para vocês fazerem isso aqui. Mas eu acho muito interessante. Essa atividade de escrever um gabarito é muito importante. Porque vocês não vão achar isso aqui no Fórum Peer. Não vão achar no Responde Aí. Não tem, porque foi criado. Então, não tem. Não sei, curso de escola de formação, no Responde Aí tem tudo. Mas esse não vai ter. Então, isso que gera um problema. A questão 4 parece grande, mas é bem divertido. É um texto da professora Sueli Druck, presidente da SBM, rebatida pelo professor Rômulo Campos Lins, inclusive foi meu professor, nessa época eu não conhecia ele. Eu li isso aqui na Folha de São Paulo. Eu li na Folha de São Paulo, entendeu? Na época eu li. Um debate entre o presidente da Sociedade Brasileira de Matemática e da Sociedade Brasileira de Educação Matemática sobre contextualização, tá? Os dois concordam em algumas coisas, só que a Sueli Druck, que é lá do INPA, ela mete o pau na contextualização. Ela critica. Certamente esse... vou dar um exemplo. Os parâmetros curriculares... É por isso que eu acho legal ler esse texto, porque isso me ajudou a ser o professor que sou hoje. Esse tipo de texto, não esse específico, esse tipo. Os parâmetros curriculares nacionais do MEC são erradamente interpretados como se a matemática só pudesse ser tratada no âmbito de situações concretas do dia a dia, reduzindo a uma sequência desconexa de exemplos, o mais das vezes inadequados. Um professor de ensino médio relatou que na sua escola existe a matemática junina, enquanto o outro contou ter sido obrigado a dar contexto matemático a trecho de um poema religioso. Certamente, esses não são exemplos de uma contextualização criativa e inteligente que pode muito ajudar nossos alunos. Lamentavelmente, esse tipo de exemplo prolifera na nossa escola. Bom, é claro que ela fez uma opinião bastante respeitável, só que o Rômulo discordou para valorizar a educação matemática. E aí tem um texto do Rômulo, são textos de jornais, são textos publicados na Folha de São Paulo, não são textos para acadêmicos, não são textos tipo que a gente tem lá no Cielo, são textos de um jornal popular, tá? Um jornal para leigo, entendeu? É um texto para ser lido por quem não é da academia, tá? E aí eu quero um pequeno texto de uma lauda que, no que o debate sobre ensino da matemática dos anos 2003 se compara com o atual debate de ensino da matemática, qual a crítica que a Sueli Druck faz no ensino da matemática, o que o professor Rômulo Lins discorda da professora Sueli Druck, em que pontos ambos concordam. Um textinho pequenininho. Eu sei que pode parecer difícil, mas é uma habilidade que nós, professores, precisamos ter, tá? Então, é uma tarefa complexa, tá? Eu sei que vocês talvez não estejam acostumados a fazer esse tipo de coisa. Muitas faculdades, elas são muito elementares, as atividades, tá? Inclusive, mestrados e doutorados
com atividades muito elementares, então isso aqui pode parecer exigente, mas são coisas que vão ajudar certamente na formação, e eu prometo que eu dou retorno para cada um de vocês, um por um. Vocês têm a minha palavra de ter o retorno. Se não quiser o retorno também, tudo bem, mas eu me ofereço a responder. As outras questões são de marcar X, são muito mais fáceis, tá? Então, a questão 5 fala de etnomatemática, que é do Paulo Guedes. A questão 6 fala sobre o PCN. A questão 7 é a sigla CNE-CEP, que eu falei na última aula. Questão 8 é sobre lei, legislação. Questão 9 sobre o movimento da matemática moderna. Questão 10 sobre o modelo de aprendizagem do Van Hille, é só ler e interpretar. Isso aqui é bem legal, esse modelo Van Hille, que eu não falei, não vou falar nesse curso, mas é um modo que mostra como funciona o desenvolvimento do pensamento geométrico no aluno. Para eu ensinar meu aluno, eu tenho na minha cabeça como que funciona o desenvolvimento do pensamento geométrico com base que eu estudei no Van Hille. Isso me ajuda a ensinar de forma adequada, então vale a pena vocês verem isso aqui. O número 11 é um texto, o texto é grande, mas não precisa se preocupar, é um texto fácil, e está falando qual da afirmação não está de acordo com a proposta e interpretação de texto. O objetivo aqui é vocês lerem o texto mesmo. Se vocês lerem o texto, vocês vão saber responder. Se não ler, não consegue, é difícil. O 12 eu falei na aula, que é da contextualização lá do Elon Lage Lima, do conceituação. O 13 é para identificar a habilidade do BNCC, tá? O 14 também é para identificar a habilidade do BNCC. O 15 é uma coisa que eu falei na aula, né? Da onde que tiraram os códigos alfanuméricos. O 16 é um texto de um livro, um romance, tá? E falando qual dos paradigmas, nem precisa ler o texto, tá? Mas se quiser ler, é legal. Do paradigma. A outra é uma atividade do Academy, para você olhar de que série que ela é, tá? O outro é um trecho da Maria Bicudo, e está perguntando qual é o conceito que ele está falando aqui, tá? Também falei em aula. O 19 é bem legal, vai chocar vocês. Essa 19, a intenção é chocar. Qual dos conteúdos a seguir não faz parte de uma habilidade BNCC? Ciclo trigonométrico, box plot, função logarítmica, matemática financeira e matriz determinantes. O conteúdo que não faz parte está no currículo referência, mas na matéria que não cai no Enem, e talvez vocês pensem que cai. Esse 19 vai chocar quem dá aula no ensino médio, tá? E vai botar para pensar, depois quando eu der a resposta. E a questão 20 está também perguntando qual é o tema desse conteúdo. As questões de múltipla escolha valem menos, tá? Então, valem 3 pontos cada uma, e as dissertativas valem 13, tá? Para valorizar mais o tempo. Se não quiser fazer tudo, tá? A gente vai considerar as 8 horas, aqui eu coloquei 4 horas, e a nota média, se eu tenho que ver quanto que é, eu acho que é 60%. A gente pode também ser mais generoso com isso, tá? Deixa eu ver se alguém perguntou. Vamos lá. Michele. Tem 4 locais para inserir. Michele, cada atividade você insere em um dos itens, tá? Senão fica muito difícil a correção. Não, Fernanda, são atividades exigentes, tá? Não vou dizer que são difíceis, mas são trabalhosas. E não tem como procurar na internet. Então, você não vai encontrar, tá? Então, vai forçar mesmo a dar uma estudada. Alguém tem mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Demanda, Lília, eu fiz as atividades para ser feita em 4 horas. E 4 horas é muito tempo, tá? Mas é uma atividade complementar. Eu entendo que pode ser difícil, mas acho que vale muito a pena, tá? Mas, então, mesmo assim, eu acho que você consegue, eu acho que são coisas boas. Eu acho que a seleção ficou muito boa, eu entendo isso que você está falando, entendo. Mas eu acho que vale a pena. E eu coloquei coisas impactantes, tá? Para que impactar positivamente na formação docente. Mas pode fazer com calma, tem um mês, tem bastante tempo. Tem mais de um mês ainda.
Alguém tem mais alguma pergunta? Mais algum comentário, pergunta? Ô, Sandro, você pode fazer as atividades, inclusive, se você fizer as atividades, você pode contar o tempo parcial para essas atividades, não tem problema. Pode fazer, pode mandar, e eu te dou o retorno, tá? Qualquer um que quiser, eu dou o retorno dessas atividades. Não tem problema, não, tá? Não, Fernando, foi adiado. Você tem mais um mês para fazer, tá? Mais um mês, não, mais 5 semanas. Ana Paula Ferreira, você quer falar alguma coisa? E se alguém não fizer, vai ganhar a carga das outras atividades. Ana Paula, quer falar alguma coisa para encerrar? Que deu 7 Oi, horas. Otávio, quero sim. Eu acabei de colocar o link de presença, então vocês podem estar registrando aí, né, a presença de vocês. Depois vai ser enviado um certificado, uma declaração de que vocês estavam presentes, então, para quem precisar depois mostrar esse documento nas escolas, aí fica mais fácil, tá? Quem for assistir depois também é tranquilo, a gente vai fazendo aquele esquema, o Otávio vai passar o link da aula 4, que foi a de hoje, e aí a gente vai colocar um formulário de presença com algumas perguntas, né, relacionadas à aula. Certinho, gente? Acho que no mais é isso. Certo. Qualquer dúvida que você tiver sobre o questionário, me manda, mas vale a pena fazer, tá? Vale a pena. Certo, Sandro, mas tudo bem. Isso é legal se desafiar. E eu vou dar a resposta detalhada. Eu estou até pensando em gravar um vídeo resolvendo todas as questões depois e explicando elas bem detalhadamente. Mais alguma coisa, Ana Paula, podemos fechar? Podemos fechar. Se todo mundo quiser abrir a câmera para tirar uma foto, gente. Certo. Você consegue tirar foto aí do computador, Otávio? Não sei, deixa eu tentar. Alternar layout, né? Mosaico. Vamos tentar, não sei se vai dar. Eu tô pelo celular, que o computador aqui não tem câmera, aí pelo celular só aparece pouquinha tela. Não consegui. Eu coloquei no alterar layout 32, mas não apareceu, ó. O que será que eu tenho que fazer? Acho que tem que parar a apresentação, claro. Eu estava querendo fazer com a apresentação e tirar. Abre as câmeras também, Otávio. Autoriza para todo mundo abrir as câmeras. Vou autorizar, pessoal. Desculpa, lerdeza. Eu estou chamando Jesus de Genésio. Pronto. Todo mundo pode estar liberado para abrir a câmera. Você consegue também tirar o print aí, Ana? Ué, eu vou tentando. Vou tirando várias telinhas, então. Tirar várias aqui. Não, eu estou tirando. Tem 12 pessoas que não aparecem aí na coisa. Estou vendo umas caras aí, a gente nem imagina. A Lília eu conheço. Saudade da Lília. Tem uns alunos dela que veio fazer aula comigo aqui no Podemos. 2 meninas muito boas. Vou chamar na Clara. Não sei se são os alunos. O Valdir, Nova Resende. Sabia que estava aqui. Aí, tá aparecendo o pessoal. Ô, Hélio, o comprovante de matrícula é com a Ana Paula, viu? Espera aí que eu vou tirar mais um print. Acho que tirei aqui, acho que Ana Paula. Conseguimos, Otávio. Você conseguiu? Acho que deu certo aqui também. Pessoal, muito obrigado. E depois, qualquer coisa, me chame no chat. Peço desculpa por qualquer coisa, tá? Vamos tentar fazer. Semana que vem, sou eu ainda que vou falar de álgebra. Daqui a 2 semanas, vocês vão conhecer o Gilbert, ele vai falar sobre geometria. É bom, bem legal ter contato também com outras pessoas. Tá? Então, até a semana que vem. Muito obrigado. Até mais. Estou indo, já vou encerrar aqui. Qualquer coisa, falem comigo. Declaração, certificado, essas coisas, vocês falem com a Ana Paula, tá bom? Porque isso eu não estou sabendo direito, tá? Até mais, pessoal. Vou encerrar aqui. Preciso só parar de gravar. Senão fica certinho, gravando. Pessoal. Boa noite, viu? Tchau, tchau. Bom descanso para todo mundo. Obrigada, Otávio. Eu que agradeço.